Amados irmãos e irmãs, queridos paroquianos, a partir de hoje gostaria de propor, no final de cada dia, 3 meditações para fazermos um tríduo em honra a São José, e gostaria então de convidá-los a nos voltarmos para este que é o Pai nutrício de Nosso Senhor, a quem então Deus quis confiar o seu Filho neste mundo, ele que também então há 150 anos foi proclamado pelo Papa Paulo VI, padroeiro da Igreja Universal, padroeiro de toda a Igreja. Por isso, o Papa Francisco proclamou este ano josefino, ano especialmente dedicado a José, e justamente nesse contexto, com tantas das dificuldades que temos que enfrentar nesses últimos tempos, é salutar, faz bem para a nossa alma encontrarmos consolo e conforto em alguém que junto de Deus lhe foi tão agradável e tanto pode, pela sua intercessão e seu cuidado, nos ajudar. Então queremos, em 3 meditações, pensar um pouco e refletir sobre a fidelidade de São José. Tempo de prova é um tempo propício para justamente nós comprovarmos a nossa fidelidade ao Senhor, e queremos fazê-lo então iluminados por São José. Queremos olhar para ele e aprender um pouquinho com ele. Iniciemos essa primeira meditação neste primeiro dia do Tríduo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nessa primeira meditação, então, quero refletir com vocês sobre uma fidelidade que nós poderíamos chamar assim, oculta e desconhecida para nós, de São José, que foi, na verdade, então, o terreno fecundo e fértil que a graça de Deus encontrou naquele que tinha, assim, sido escolhido providencialmente por Deus para ser o Pai nutrício de Nosso Senhor, que haveria de nascer da Virgem Maria. E quero afrontar essa dimensão justamente porque nós não podemos pensar, nada nos autoriza a fazê-lo, que São José tenha ficado pronto, quase que aparecido magicamente no cenário da história da salvação, assim, prontinho, né? Caiu do céu assim. Não foi assim, né? Como se, vamos dizer assim, ele não tivesse tido escolha, como se não pudesse ser ou fazer nada diferente, então foi engessado assim, colocado assim e pronto, acabou. Não, na verdade, nós sabemos que as coisas são bem diferentes, porque Deus, quando escolhe seus instrumentos, faz com que eles cooperem e espera deles uma cooperação livre, e é o que nós verificamos na Virgem Maria, é o que verificamos também em São José. E por isso pensar nessa fidelidade oculta é justamente considerarmos este todo, como tem no caso da Virgem Maria, como tem no caso do próprio Jesus, o todo que não conhecemos, não é falado justamente porque confirma aquilo que depois nos foi dado conhecer, ou seja, aquilo que dizemos, o fruto não cai longe do pé, ou seja, se depois, nos momentos mais importantes, a Virgem Maria demonstrou fidelidade, abertura, generosidade, deu o seu sim, é porque até então, né, foi agradável a Deus, até então buscou fazer a sua vontade e assim por diante. José, a mesma coisa. Então, é a partir dessa consideração que nós queremos entender, então, esse tempo oculto, esse tempo desconhecido da vida de José como um tempo, sim, de fidelidade. Sendo assim, o que nós temos, são muito poucas as referências que temos de José, mas nós temos uma que pode nos servir para afrontarmos esse tema da fidelidade.
Em Mateus capítulo 1, versículo 19, justamente a Escritura descreve São José como sendo um homem justo. Isso não quer dizer, então, ou seja, esse homem justo, não quer dizer que ele não tinha passado a perna em ninguém apenas, né, nessa vida, mas quer dizer que quer revelar justamente esse estado de vida realmente santo e agradável a Deus, a vida, ou seja, quer nos revelar a vida de um homem segundo o coração de Jesus. Então, isso é algo muito profundo da vida de José, que nós precisamos considerar, né? Então, o fato de ser um homem na Escritura justo aqui quer dizer justamente santidade, e por isso a Escritura nos apresenta algo muito sério e muito profundo da vida de José, que por mais que até então não nos fosse dito nada, chegando aqui nós temos uma afirmação forte que deve então nos ajudar a aprofundar a consideração da sua pessoa, da sua fidelidade. Falar então de um estado de vida santa acerca de José é justamente considerarmos a sua fidelidade, porque não quer dizer, ou seja, que se ele é um homem justo, ou seja, não é que foi um homem justo, não é que fez alguma coisa boa, não é que foi fiel em algum momento, mas se a Sagrada Escritura chega a afirmar que ele é um homem justo, é porque justamente foi assim até então, até aquele momento, e nós depois comprovamos que permaneceu assim ao longo de sua vida. Então, isso quer dizer que a sua fidelidade é de fato um terreno fértil e fecundo que ele então oferecia a Deus com a sua vida, para que Deus então pudesse fazer aquilo que lhe agradasse, por mais que, enfim, em meio às dificuldades que depois nós vimos que São José teve que passar. Ao mesmo tempo, ou seja, não pensemos só nas grandes coisas. E esse tempo oculto no qual nós aqui nos concentramos nessa primeira meditação, nos convida a considerar justamente a fidelidade de São José às pequenas coisas de todo dia. Pensemos então, né, a vida de fé vivida em conformidade com os ensinamentos recebidos pelos antepassados e orientada para o desejo e empenho de fazer o que agrada ao seu Deus, o trabalho diário exercido com esmero e dedicação, o trato sempre respeitoso e amável com todos ao seu redor, coisas assim, outras mais poderíamos explanar, que nos fazem projetar justamente uma fidelidade nas pequenas coisas. E para nós essa fidelidade então precisa também de São José nas pequenas coisas, também precisa nos fazer pensar seriamente. E esse é um ponto então de confrontação com a nossa vida, que esse tema, eu diria assim, mais do que nunca nos exige, porque justamente é um tempo em que nós precisamos comprovar a fidelidade a Deus, porque provados, comprovar a fidelidade a Deus, porque só nela é que nós vamos então também ver fecundar e frutificar a graça de Deus, porque vamos estar oferecendo ao Senhor e à sua graça as melhores disposições. Pensemos então para nós como se pode manifestar essa fidelidade diária, essa fidelidade das coisas do cotidiano. E eu diria que basicamente na determinação e na perseverança em tantas coisas, né? Tais como em fazer bem as coisas e não procurar desculpas para o que é difícil ou para o que é custoso, ou para fugir dos compromissos e responsabilidades, né? Determinação e perseverança em não deixar de fazer as nossas orações diárias, realizá-las com todo zelo, amor, com todo o coração, né? E não nos deixarmos levar pelo espírito de murmuração diante das contrariedades, das confusões que possamos enfrentar, e em permitir que não se proliferem as fofocas, conversas sobre a vida dos outros, assim, que acabam sendo justamente como que, podemos dizer assim, um veneno, né, que sufoca em nós a graça de Deus e a própria dinâmica da caridade. Então, aqui também se manifestam nas pequenas coisas, às vezes as pequenas coisas não é porque são pequenas que sejam fáceis, exigem grandes combates, mas aqui também se manifesta essa fidelidade que
o Senhor espera encontrar em nós. Determinação e perseverança também em sermos sempre úteis aos outros, indo ao seu encontro em suas necessidades, com favores, com serviços. De fato, nós temos que ser capazes de servir aos nossos irmãos. E nisso mostramos grande amor e fidelidade ao Senhor, porque o Senhor é aquele que veio justamente não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. É no serviço que nós damos a nossa vida ao Senhor e àqueles a quem o Senhor justamente quer que nós sirvamos, justamente por nos convidar a encontrá-lo naquele que precisa. Determinação e perseverança também, não nos deixarmos levar pelas curiosidades, pelas coisas frívolas, tantas coisas hoje no mundo e na vida que acabam nos distraindo tanto e fazendo com que a nossa atenção e as nossas expectativas estejam voltadas para tantas coisas que não servem para nada, né? Aqui a pergunta que eu gosto tanto de recordar do padroeiro da nossa diocese, São Luís Gonzaga. Aquela pergunta que ele fazia, mas o que isso tem a ver com a eternidade? O que é isso diante da eternidade? Essas coisas vão ajudando a nos orientarmos em relação àquilo que é realmente mais importante. Depois, ainda, determinação e perseverança em lutar contra todo tipo de vício, seja do jogo, da sensualidade, da pornografia, da mentira, da trapaça, da corrupção, da bebida, da droga, enfim, tantos quantos possamos encontrar e ter que enfrentar. Todos esses, os vícios são aqueles justamente que atrapalham a ação da graça de Deus em nós, porque justamente nos escravizam. Então, aqui concebemos um pouco aquilo que é e deveria ser a fidelidade nas pequenas coisas. Nesse sentido, ainda falando da fidelidade, e até para que nós consigamos colocar a compreensão do que é fidelidade no seu devido contexto, eu gostaria de refletir sobre um outro ponto importante. Porque aqui são tantas coisas que precisam, quem sabe, ser evitadas, combatidas, mas qual é a razão, né? Onde é que está o cerne disso tudo? Nós sabemos que a santidade é, na verdade, um estado de perfeição no amor. Sendo assim, nós podemos também dizer que a intensidade do amor, né, ao contrário do que se diz em senso comum, não é a paixão quando há uma força do ímpeto que se manifesta, mas é de fato a fidelidade, ou seja, o amor na sua intensidade, na sua maior força, ele se manifesta na fidelidade. A fidelidade é a forma, então, mais forte, mais intensa do amor, porque justamente consiste em amar e querer amar não apenas por um momento, não apenas em uma circunstância, mas sempre e com todas as forças. E é justamente aí que a força se manifesta, né? Não pode ser forte alguém em uma situação apenas e depois abandonar tudo, né? A força, a intensidade, e nisso a beleza está em amar e querer amar sempre e com todas as forças. E ali as ocasiões sobre as quais procuramos confrontar tantas situações e outras que Deus possa falar ao nosso coração, podem ficar para a nossa reflexão concreta, vão justamente sendo sempre esse questionamento no fundo, lá no interior do nosso coração, né? Em tudo isso, nós, chamados a amar, como correspondemos? Lembremos, por fim, daquilo que dizia São João da Cruz: no final da vida nós seremos perguntados pelo amor. O amor em cada uma dessas coisas, o amor na fidelidade às pequenas e grandes coisas do dia a dia, o amor, porque é só isso que agrada a Deus, que nos faz mais santos. Queremos pedir então a São José que nos dê esse amor, que providencie em nós as condições para que esse amor não nos falte nessa vida e para que em tudo possamos ser agradáveis a Deus. Queremos agora concluir esse nosso momento de oração e de reflexão, pedindo então a São José que interceda por nós. Vamos juntos rezar pedindo a sua poderosa intercessão por todos, por cada um de nós. Vamos fazê-lo também nas nossas missas hoje, amanhã e quinta-feira, e depois na sexta-feira vamos celebrar solenemente São José.
Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai Eterno, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Façamos aqui a intenção, o pedido desta nossa deste nosso tríduo, colocando sob o cuidado e o patrocínio de São José. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria e de seu castíssimo esposo São José, desça e permaneça sobre vós, vossos lares e vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.